Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. O nosso objetivo agora é criar alguns campos e utilizar umas funções bacanas aqui do assistente de importação, tá? Eu vou clicar aqui na nossa coluna Data, que a gente fez aquelas junções com o left join na aula anterior, e a brincadeira que eu vou fazer é a seguinte, ó. Eu vou criar uma condicional que, quando esse campo inactive aqui for igual a 1, está correspondendo que a nota está cancelada. Então a gente vai criar um campo novo, e vai ser o seguinte, ó, se a nota estiver cancelada, eu não vou levar o valor de vendas. Agora, se tiver nulo, né, não tiver informação alguma, aí sim eu vou levar o valor de vendas. Para quê? Para eu conseguir trazer a venda líquida de uma forma simples, né, sem muito mistério, sem muito filtro, tornar uma coisa mais padrão na aplicação. Existem várias formas de tratar essa situação aqui em cenários reais, tá? Eu poderia manter esse campo ativo e somar a partir desse mesmo campo, tá? Só aplicando alguns modificadores, assim, na fórmula Dynamics. Mas a didática aqui, né, é para a gente utilizar esse cenário justamente para vocês aprenderem, tá joia? Eu vou clicar aqui no lápis. Então vamos criar aqui, adicionar campo calculado. Eu vou dar um nome para ele de vendas líquida, né, digamos assim, e vamos fazer essa condicional. A condicional é bem parecida com aquela do Excel e que a gente fez na aula passada, tá? Aquela do se ou do if, tá? A expressão é assim, ó, se, né, if, eu pressiono Enter. Se o campo inativo for nulo, né, aí existe uma função específica para verificar se o campo é nulo ou não. A função é isNull. Joia? Toda a função do clique que vocês utilizarem em modo texto, vocês vão perceber que vocês sempre vão abrir e fechar parênteses no final. É porque aqui dentro é que vocês vão colocar os parâmetros, as expressões, enfim, tá? Então, a isNull, aí entre parênteses, eu vou colocar o campo inactive. Eu vou escrever ele, ó, inactive. Legal. Então, se o campo inactive for nulo, eu vou clicar uma vírgula. Qual é a condição de verdadeiro? Então, ele vai utilizar o conteúdo do campo vvendas. Ó. Então, v_vendas. Joia? E, legal, já posso fechar a condicional, tá? Se esse campo aqui for nulo, então, conteúdo de vendas. Eu poderia talvez fazer assim, ó, colocar mais uma vírgula e criar a exceção da regra. De vez, né, eu poderia colocar, digamos, se for nulo, quer dizer, se for 1, no caso, que seria a sentença falsa, né, dessa função, seria 0. Mas meio que dá na mesma. E talvez não adianta eu popular um conteúdo forçando um 0, sendo que o nulo em si já não vai somar, já não vai ter valor, né? Então, nesse caso, vou utilizar somente a sentença verdadeira da minha condicional, combinado? Então, eu vou criar e vamos ver se faz sentido. Ó. Sempre que esse conteúdo aqui for nulo, venda líquida, ele repete o valor lá da vendas. Ó. Vamos pegar um caso aqui que ele seja 1. Ó, aqui, ó. Então, nesse caso, a nota está cancelada, então ele não considera valor. E assim sucessivamente, a nossa fórmula funcionou, tá? Eu posso dar uma carga de dados aqui só para efetivar as alterações, posso ir lá em pasta, e aqui eu posso até fazer uma comparação. Esse gráfico de barras vou deixar aqui para o ladinho, se eu não me engano ele está com a medida da quantidade, vou clicar com o botão direito, excluir, vou incluir uma outra medida. Essa medida vai ser baseada no campo padrão, que é o vvendas, tá? Então vou clicar em vvendas e vou botar sum. Esse sum vendas eu vou clicar mais uma vez em cima dele e aqui no rótulo eu vou chamar de venda bruta. Né? E clico mais uma vez aqui só para fechar, joia? O que eu posso fazer? Eu posso incluir mais uma medida aqui embaixo e dessa vez eu vou selecionar o vendas líquida, sum também, e clicar novamente aqui e dar o rótulo de venda líquida. E percebam aqui do lado que já há uma diferença. Ó. Né? As vendas líquidas não consideram notas canceladas, já a venda bruta sim. Esse também é um atalho, um jeito bem facinho de resolver esse tipo de situação. E às vezes quando tem reuniões, assim, do pessoal abrir uma planilha, querer chegar a alguma conclusão, às vezes até é rapidinho e prático fazer dessa forma, tá? Criando um campo calculado novo. E só lembrando, existem 1001 formas de trazer esse valor, talvez eu nem precisasse criar um campo, mas é para explicar para vocês de uma maneira didática que dá para fazer essas funções, tá joia?
Vou voltar aqui no gerenciador de dados. A gente vai fazer uma outra brincadeira agora, que é a seguinte, ó. Baseado no valor unitário, eu vou criar faixas de preço, para que eu possa, aqui no gráfico de barras, fazer, né, qual que é a minha receita por faixa de preço. Parecido com essa que tem das cores, só que ela teria assim, ó, produtos de 0 até R$19,90, produtos até R$29,90 e assim sucessivamente, tá? Então eu vou aqui na flechinha, gerenciador de dados, mantenho o data selecionado, vou no lápis, e vou utilizar uma função embarcada que ele tem nessa ferramenta. Ó. Eu vou clicar aqui na barrinha do vendas unitário. Do lado esquerdo, ele tem uma espécie de histograma, né, que ele explica, né, os valores distintos e quantas vezes esse mesmo valor aparece no modelo de dados. É quase que a mesma coisa, aqui no caso 2 para cada, com exceção desses primeiros aqui. Do lado direito tem o que a gente quer, que é essa aba de compartimento. Ele me sugere a princípio 10 compartimentos, mas eu não vou colocar tantos assim, vou colocar 5, tá? 5 para mim acredito que já é suficiente. Aí aqui embaixo, ó, eu posso clicar na bolinha e o nome desse compartimento vai ser até R$19,90. Percebam que aqui no D eu não consigo nem clicar, porque ele está considerando que é do zero, né, ou do nulo. Até, aí aqui eu troco o valor, até R$19,90. Legal. Vou clicar nessa flechinha aqui para a direita. Agora, o próximo compartimento eu vou chamar de até R$49,90. Então ele vai do valor, né, final anterior até R$49,90. Próximo. Esse aqui eu vou fazer até R$79,90. Então eu vou dar um nome para ele de até R$79,90 e aqui R$79,90. Próximo. Nesse aqui eu vou botar até R$129,90 até e o valor R$129,90. E para o último, eu vou colocar outros. Ou acima posso colocar também, né? Ó, acima de R$129,90. Aí nesse caso ele fica cinza escuro porque não há mais compartimento algum, né? Esse aqui já seria o último. Ó. Eu posso clicar com o mouse fora aqui em algum lugar da tela, né? Para até ter uma prévia, ó, de como é que estão distribuídos os valores. Aí eu percebo assim, poxa, caramba, mas tem muito acima de 129. Vamos dar uma dividida nessa galera, né? Então, em vez de 5, vou colocar 8 compartimentos, né? E, de acordo com as minhas fórmulas, ele meio que já identificou, ó. Só vamos dar uma revisada, ó. R$19,90, R$49,90, R$79,90, R$129. Aqui acima, então vamos colocar assim, ó, até R$179,90. Esse aqui, ó que bacana, ele já está sugerindo meio que a faixa pra gente, ó. R$229,90. Esse aqui até R$279,90. E o último acima de R$279,90. Clico fora da tela, ele distribui. Ó, assim já está mais interessante a nossa análise, né? Percebam que a gente pode fazer um test drive, verificar o resultado, né? Se faz sentido para a gente ou não, e ir alterando. Uma vez ok, eu posso clicar aqui em criar compartimentos, ó. Aí ele vai criar um campo novo para nós. Ó, esse vendas unitário aqui, né? Eu só vou clicar nele e vou mudar um nome para ele, tá? Vou colocar assim, ó, faixa de preço. E o conteúdo dele é um texto, porque ele vai separar justamente, né? Ele vai sempre comparar qual que é o valor unitário e vai colocar nessa faixa ali que a gente criou. Vou fazer uma carga de dados aqui em cima, fechar, e vou aqui na pastinha. Posso até clicar em salvar, só para garantir, tá? Vou editar a pasta aqui em cima na direita. Vou colocar essas barrinhas um pouco mais aqui para a esquerda. Eu acho que ela está como quantidade aqui, ó. Vou então botando direito, excluir. Vamos incluir aquela venda líquida. Ó, venda líquida. Vamos fazer uma soma. Vou clicar nela e vamos dar um rótulo. Venda líquida. Agora é o seguinte, ó, eu não quero mais toda a vida ter que fazer venda líquida e soma. Nas próximas vezes eu quero isso de um jeito mais facilitado, automático, né? Então eu posso fazer o seguinte, ó, só vou pressionar Enter para mudar o nome aqui do rótulo, ó. Agora sim, venda líquida, e vou adicionar isso como um item mestre. O item mestre me funciona tanto como um atalho para me facilitar a construção, quanto em ambientes de servidor, empresariais, em que tudo que é item mestre, o usuário já pode utilizar para fazer as próprias telas dele, né?
Então vou clicar aqui no adicionar novo. Ele já me sugere o próprio nome, a expressão essa que a gente colocou, e para mim a princípio tá ok, tá? A descrição eu poderia colocar uma espécie de dicionário, assim, que por exemplo, ó, são valores de venda, excluindo as movimentações canceladas, né? Na expressão de rótulo é a seguinte, ó, se ele ficar em branco, ele vai assumir que é esse próprio nome. Agora, se eu colocar um outro nome, por exemplo, receitas, ele assume esse. E em que momento que ele faz essa diferença? Já vou explicar para vocês. Ó. Deixa eu criar. Opa! Aqui eu tenho que, na verdade, colocar como se fosse uma string, é uma fórmula de texto, tá? Eu boto igual, aspinhas e fecho aspas. Aí sim. Porque é como se fosse uma função mesmo. E para onde é que foi esse cara, né? Se eu vim aqui na esquerda, ó, itens mestres, medidas, ele está aqui agora como venda líquida. Se eu clicar em cima, ele dá aquela breve descrição que a gente falou, né? Que a gente escreveu. Ó. São valores de venda, excluídas movimentações canceladas, e já fica de uma orientação, uma documentação bacana para quem for utilizar esse botão, né? E para usar o botão é super legal, porque, por exemplo, eu posso clicar em gráficos, arrastar uma barra para lá e soltar. Agora eu posso vir aqui em Item Mestres, venda líquida, arrasto para lá e solto. E percebam que o nome que ele ficou como receitas, não ficou como venda líquida. Por quê? Porque quando existe alguma expressão de rótulo, ele dá preferência para ela. Ele utiliza essa. Agora, se isso aqui fosse em branco, vou salvar. Aí ele mantém o nome padrão do item mestre, estão percebendo? Essa que é a diferença de colocar uma expressão ou não, tá? E só como curiosidade, tá? Aqui eu também poderia colocar algumas fórmulas para identificar qual é o ano, né? Por exemplo, se o ano máximo selecionado é 2020, ele apareceria assim, ó, receitas 2020. Agora, se o ano máximo selecionado fosse 2019, receitas 2019. Enfim, dá para utilizar várias coisinhas bacanas aqui, dinâmicas, né? Então, ó, receitas. E deixa esse nome aí que fica mais bonitão, né? Agora, em relação às dimensões, eu vou incluir aqui e eu vou colocar aquele campo que a gente criou que é da faixa de preço, né? Então, FA, ó, faixa de preço. Eu vou maximizar esse objeto para trabalhar melhor com ele. Aqui na aparência eu vou clicar, vou em apresentação e vou tombar essas barras, tá? Vou colocar na horizontal, ó. Aí fica mais fácil a leitura, né? Vai existir uma aula específica que eu vou comentar aqui sobre os objetos visuais, tá? Mas uma coisinha bacaninha que eu posso adiantar aqui para vocês, ó. Eu posso estar vindo aqui em rótulos de valor e ligar. Aí eu vejo o rótulo direto em cada barra, né? Aqui em cores e legenda, eu posso, ao invés da cor automática, eu posso desligar essa função. Ao invés de cor única, eu posso colocar por medida. E essa medida, né, basicamente ele adotou aquela da venda líquida. Só que se por algum motivo eu alterar a venda líquida para outra medida, ele vai perder essa configuração da cor. Então o macete é eu clicar na flechinha e botar como medida 1. Aí sempre quando que for a primeira medida ele vai assumir. E essa aqui é bacana porque além da informação, né, do valor que está ali na barra, de acordo com o tamanho dela e intensidade vai ficando mais escuro. E são tudo insights visuais que auxiliam a gente a entender que essa barra é maior do que essa, que entre essa e essa é praticamente o mesmo tamanho, tanto visualmente quanto ela de uma maneira espacial, né? E agora a gente tem tanto por faixa de valor, quanto também queremos um item mestre. Na próxima aula eu vou estar mostrando para vocês algumas dicas bem básicas de visualização, alguns objetos adicionais, vou dar mais ênfase ao item mestre e vamos dar uma gabaritada assim bem legal nessa aplicação para finalizar o módulo, tá joia? Então vejo vocês na próxima aula.